Boa tarde, turma. Hoje falaremos sobre tributos incidentes sobre operações de compra de mercadoria. Bom, para a gente começar o assunto, eu vou definir os três impostos que mais incidem nessas operações em que as empresas fazem. O primeiro deles, PIS e COFINS, eu vou escrever aqui, que é incidente nos faturamentos das empresas, né? Ele é de competência federal, na verdade, são tributos, né? O imposto PIS e a contribuição social COFINS, elas têm dois tipos de alíquotas, a depender do lucro que a empresa opta, a sua tributação. Se for no lucro presumido, ela terá alíquotas de 0,65% de PIS e COFINS a 3%. Isso no presumido. Se ela optar pelo lucro real, que é uma outra forma de tributação, ela terá uma incidência de imposto maior de PIS e COFINS, 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS para o lucro presumido. O PIS e COFINS, para que a gente faça o cálculo desse faturamento, né, desses impostos no faturamento, a gente não pode esquecer de fazer a seguinte ponderação. A base de cálculo hoje, antes de 2023, nós fazíamos diretamente pelo valor do faturamento. O valor total do faturamento e aplicava as alíquotas. Mas, em 2023, pela súmula 69 do Supremo Tribunal Federal, houve a decisão de se retirar de toda a base de faturamento o imposto do ICMS. Então, a gente sempre vai retirar da base de cálculo do PIS/COFINS, vai sair o ICMS que incide na operação. Esse é o PIS/COFINS. O ICMS também é um imposto que incide sobre os faturamentos, já que ele é um imposto sobre circulação de mercadoria e de serviços de transporte ou de comunicação. Ele é de competência estadual, então cada estado define as alíquotas de todas as mercadorias que circulam. E na questão da base de cálculo, então a alíquota é a depender, né? Rio de Janeiro é 22, São Paulo é 28, cada estado tem a sua tributação. E também a sua alíquota interna, mas também ela pode assim, variar dependendo dos serviços, dependendo das mercadorias. Então é bem complexo por isso. E a base de cálculo do ICMS é preciso primeiro verificar qual tipo de operação está sendo feita nessa venda, nessa equipação. Se houver faturamento, né, uma venda que tenha por objetivo revenda, uma indústria, por exemplo, revendendo produtos para uma comercial, né, você tem a questão da revenda, você trabalha apenas na base de cálculo do ICMS com o faturamento. Então, aqui você trabalha simplesmente com o valor que foi acordado na venda. Mas, se você estiver fazendo uma operação em que seja para a imobilização do comércio ou até mesmo para consumo, aí você já tem que colocar na base de cálculo o IPI, que é um outro imposto que nós vamos falar posteriormente. Ou seja, dentro da base de cálculo do CMS entra o faturamento, né, e mais o cálculo do IPI, para que você consiga fazer o cálculo do ICMS. Tem essas duas situações. Então, aqui é revenda e nós temos a imobilização, ou consumo, a depender, né, da mercadoria que se é adquirida. E falando do IPI, é um imposto sobre produtos industrializados. Ele é um imposto de competência federal e também possui a mesma característica do ICMS. Há várias alíquotas diferenciadas a depender de mercadorias em que incidem. Então, existe uma lista que a Receita Federal libera, que é a tabela TIP. Ela contém mais de 5.000 produtos e com alíquotas diferenciadas. Isso costuma variar, né, porque é imposto extra fiscal, então isso tem sempre que ficar sendo atualizado, né, para todos que faturam. Bom, já o IPI, ele é um imposto conhecido como imposto por fora, né? Cálculo por fora. Por quê? Porque o valor do IPI, quando se calcula no faturamento, ele é adicionado ao valor do faturamento. Se você fatura 100 e a alíquota é 5%,
nós temos, então, 105 mil numa nota fiscal. Ele é um imposto por fora, ele é cobrado por fora. Tá? Bom, então, sabendo dessas regras, agora nós vamos fazer uma simulação aqui de uma situação, para que a gente consiga entender como é que se reflete a carga tributária e os impactos disso. Vamos supor que uma indústria, ela faça uma venda para uma empresa comercial dentro do Rio de Janeiro. As duas empresas se situam no estado do Rio para a gente facilitar o cálculo. A indústria, ela trabalha pelo lucro presumido. Ela tem uma porcentagem de PIS/COFINS menor, presumido, de 0,65% e 3%. A pergunta é: qual seria a carga tributária nessa operação de venda de mercadoria? Assim, a venda aqui é com objetivo de revenda. Então, vamos partir para os cálculos. O primeiro deles, a gente faz do IPI. Ah, tá. E não existe. O valor do faturamento aqui será de R$500 mil. Então, partiremos para o cálculo do IPI. Bom, o IPI, normalmente, utilizamos o valor do faturamento multiplicando pela sua alíquota. Vamos supor a 5%, que é uma alíquota padrão, que nos dá R$25 mil. Agora vamos fazer o cálculo do ICMS. Temos uma operação de revenda. A revenda não precisa utilizar do IPI. Então, a gente utiliza o valor do faturamento e multiplica pela alíquota interna, já que a gente está trabalhando dentro do Rio de Janeiro. A alíquota interna do Rio hoje estava em 20%. Então, nós teremos R$110 mil. Agora, a gente faz o cálculo, conhecendo o valor do ICMS, faremos o cálculo do PIS/COFINS, baseado no lucro presumido. O exemplo aqui está nos dando. Então, o PIS, 0,65% de 500, que é o faturamento, né, menos o ICMS, já que agora a gente tem essa nova regra de diminuí-lo, né? Então, você tem os 500 menos 110, que vai nos dar um valor de R$ 2.535. O COFINS a 3%, também numa mesma base como a do PIS, vai nos dar um total a 3% de 11.700. Então, nós temos que, para uma revenda, a carga tributária, o que nós conseguimos calcular aqui, vai nos dar um total de R$ 149.235. Isso para a revenda. Mas se a gente supor a outra forma de operação nesse faturamento, que é, no caso, para consumo, digamos que a indústria vendesse computadores para um comercial. Como é que seria essa conta da carga tributária? O IPI seria o mesmo, a 25 mil. O ICMS seria com uma base aumentada com o IPI, ou seja, 525. ICMS aqui enterrado. A 525, que daria a 22%. Opa! 115.500. E a base do PIS/COFINS seria a mesma alíquota do lucro presumido, porém, nós teríamos um valor maior a ser descontado, né? 500 mil menos 115.500, COFINS também. O que nos daria o valor aqui de 2.499,25 e COFINS a 11.535. Se a gente pegar os valores, somaria, né, no total, a carga tributária envolvida numa operação
de consumo e mobilização seria um total de 154.534,25. Reparem a diferença entre a revenda e o consumo. Ou seja, a nossa carga tributária atual, ela consegue elevar, né, a carga para o empresário, para aquele que adquire, em 3,5% quando se consome. Então, a gente percebe o quanto é importante fazer o planejamento fiscal. Agradeço a oportunidade.